Amém? Agora também nós temos aqui os nossos ouvintes, através do Facebook. Você está acompanhando o programa Esperança Bíblica e nós estamos indo agora para o momento da Palavra de Deus. Amém? Se você tiver uma Bíblia, que você esteja abrindo a sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 8, nós vamos ler nesse momento o verso 31. Amém? Apenas o verso 31. Se você tiver aí uma Bíblia, se não tiver também, que você esteja acompanhando. Esse é um versículo muito conhecido da grande maioria das denominações cristãs. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O título da mensagem de hoje: Triunfo. Amém? E eu gostaria, querido ouvinte, de estar aqui primeiro, dizendo um pouco sobre a vida, do homem que fez essa declaração. Essa declaração foi feita pelo apóstolo Paulo, inspirado, através do Espírito Santo de Deus, à igreja de Roma. Então, eu escrevi o seguinte aqui, primeiramente é necessário entender quem fez essa declaração. Como eu disse, quem fez essa declaração foi o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Antes de se converter, conhecido como Saulo de Tarso. Um homem experimentado e com experiência em relação aos feitos maravilhosos de Deus. Cidadão judeu e romano, conhecedor da lei de Moisés, perseguidor de cristãos. Esse homem, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Deus que escreveu a grande maioria das cartas do Novo Testamento, antes de se converter, foi um perseguidor de cristãos. Mas teve um encontro com Cristo. E talvez, dentre os apóstolos, foi o que, após a sua conversão, o que mais produziu, o que mais deixou palavras de sabedoria inspiradas, claro, pelo Espírito Santo, para que a igreja tivesse subsídios para seguir até o dia de hoje. Esse é o homem que fez essa declaração. E continuando aqui, mas no caminho a Damasco, ainda como Saulo de Tarso, de posse de uma carta para perseguir os filhos de Deus, a saber, a igreja de Cristo, esse homem tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. Isso está registrado lá no livro de Atos. Você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, e ali você vai encontrar o momento em que Saulo de Tarso se encontra com Jesus Cristo em forma de uma luz que naquele momento, por algum tempo, tira a visão de Paulo, e depois essa visão, por ordem do próprio Jesus, é restituída. A visão física, mas para que o apóstolo Paulo, na verdade, tivesse a sua visão espiritual aberta. Será que Deus não está falando comigo e com você nesse dia de hoje? Para que venhamos a ter a nossa visão espiritual aberta em relação a tudo que tem permeado a nossa vida, o lugar onde nós moramos, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo. Observe o que tem acontecido na humanidade. Observe também o que tem acontecido ao seu redor. E busque de Deus a visão espiritual necessária para que você tenha compreensão, através das Escrituras, de tudo o que está acontecendo com você. E olha, esse mesmo homem decide abandonar, lembrando que o título da mensagem de hoje é Triunfo,
E o apóstolo Paulo, no momento da sua conversão, no caminho à cidade de Damasco, ele decide ali, quando o próprio Senhor Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele já reconhece: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E o Senhor Jesus diz: eu sou aquele que você está perseguindo nesse momento. Porque quando Paulo ou Saulo segue perseguindo a igreja, ele segue perseguindo ao Senhor Jesus. Porque a igreja é Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. E esse homem decide abandonar uma vida de triunfo terrestre e temporal, porque, lembrando de algumas pregações minhas anteriores, nós somos muito passageiros. E há quem não admita, segue no seu próprio entendimento e não tem a mínima consciência do tamanho do Criador e do tamanho da criatura. Nós somos criaturas e buscamos muitas vezes nos exaltar nos nossos feitos terrenos, que são passageiros. Com muita sorte nós vivemos aí 70, 80 anos e logo mais ninguém ou pouquíssimas pessoas vão se lembrar de nós. Agora, dos nossos feitos não. Dos nossos feitos não. Não sei o que você quer deixar como legado, mas esse homem aqui, ele decidiu deixar e deixou através das Escrituras diversas cartas ensinando o ser humano, inspirado pelo Espírito Santo, a como conduzir a sua vida sobre essa terra, reconhecendo que há um Deus sobre a nossa vida, regendo a nossa vida, maestrando a nossa vida. Ainda que você não queira, ainda que você continue insistindo a fugir de Deus, a correr de Deus, a rejeitar a sua palavra, muitas vezes até a fazer chacotas, com os crentes, brincadeiras, com aqueles que conhecem as Escrituras. E de fato, querido ouvinte, as Escrituras são loucura para aquele que vive de sabedoria terrena. A Bíblia diz isso. Mas aquele, como o apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, que encontrou nas Escrituras o motivo da sua caminhada. Será que Deus não está falando comigo e com você? Você até sorri no seu dia a dia, mas talvez por dentro chore. Ninguém vê, mas você sabe do que eu estou falando. Amém? Esse mesmo homem decide abandonar a vida de triunfo terrena e temporal por uma vida de triunfo eterna e celestial, por amor de Cristo Jesus. E aí ele declara: o meu Senhor. É tão forte a passagem que ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: eu considero tudo como refúgio. Algumas traduções chegam a dizer como esterco, na busca excelente pelo conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Esse homem, à exceção da cruz, sofreu os mesmos flagelos que Jesus Cristo sofreu antes da crucificação. Ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágios. No momento em que ele decide sua caminhada para a proclamação do Evangelho de Cristo. Essa foi a decisão desse homem, abandonar a glória terrena das coisas que ele fazia e que achava que estava certo, porque ele conhecia a lei de Moisés. Olha, apóstolo Paulo, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus quando perseguia os cristãos, mas o próprio Senhor Jesus se apresentou a ele. O que te falta, querido ouvinte? O próprio Senhor Jesus seguramente nesse momento não vai se apresentar a você, mas você um dia vai se apresentar a Ele e terá que prestar conta de todas as suas palavras, eu e você, inclusive das palavras que eu estou professando agora.
Nós teremos que prestar conta de todas as palavras, aquelas que você diz publicamente e aquelas que você diz no oculto, de todas as nossas ações, aquelas que fazemos publicamente e aquelas que também fazemos às escondidas. Todas essas ações. O salmista diz que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada, nada. Ele fala que se ele desce no mais profundo abismo, lá está Deus. Se ele alça voo e busca os mais altos céus, lá o Senhor está. Deus está constantemente com seus olhos sobre nós. Aquilo que falamos e como agimos. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Amém? E assim ele declara, esse homem, né, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro dia pregando eu disse o seguinte: não importa os desavisados, os desanimados, ou aqueles que estão contra, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer com isso assim, que não que Deus não se importe com eles, mas aqueles que adotaram uma postura de oposição a Deus, e muitas vezes chegam a ser inimigos de Deus. Não importa, se Deus é por mim e por você, quem será contra nós? Amém? E parece pouco, mas desse pequeno versículo nós tiramos muito ensinamento para as nossas vidas. Apenas esse versículo nos ensina. Olha, vamos ler novamente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que eu tiro daqui, só desse trecho? Que coisas são essas? Que situações da vida são essas? Maiores que a força do amor de Cristo em nós. Versículo 39 agora. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que situações da vida, que coisas da vida poderão nos separar desse amor? Porque nada pode ser mais poderoso do que o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário em favor da minha vida e de você que está me acompanhando nesse domingo de manhã. Que coisas são estas que podem nos separar do amor de Deus? Nada. A Bíblia diz aqui nessa própria passagem de Romanos capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Não tenha dúvida disso. E continuando, nessa nossa segunda lição, nesse breve versículo, continuando aqui, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, se Deus é por nós, e eu pergunto a você nesse domingo de manhã, quem está do seu lado? Quais são os nossos verdadeiros amigos? Que quando acabam as riquezas, o dinheiro, o carro, a casa, o nosso status vai embora, onde estão nossos amigos, querido ouvinte? Pouquíssimos sobram. Acho que dá para contar em alguns dedos dessa mão. Todos eles vão embora. Todos vão embora. Eu me lembro quando eu era criança, quando meu pai começou a perder suas coisas, inclusive sua capacidade de produzir, e não podia mais ganhar o dinheiro que ganhava na época, porque não ganhava pouco. Na época, nós estamos falando década de 80, comecinho de 90, ele era um fresador ferramenteiro. Na década de 70 ganhou muito dinheiro, e quando infelizmente se perdeu devido ao vício do álcool, os amigos também aos poucos foram desaparecendo. E talvez o único que ficou do lado dele naquela época fui eu, que ia até a casa dele e ficava sentado num banco de madeira que ele havia feito, porque ele já não tinha nem seus móveis mais,
e eu ficava ali, no momento em que ele estava sóbrio, eu aproveitava para conversar com ele. E os amigos foram embora. Os amigos foram embora. E é nesse momento que eu te falo que o único amigo verdadeiro que nós temos é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez você esteja até rejeitando a palavra que esteja sendo pregada nesse domingo de manhã. Mas naquele grande dia, você não poderá dizer para Deus: ninguém me falou nada, eu nunca ouvi um versículo sequer da Bíblia. Você não poderá dizer isso, porque você está me ouvindo nesse momento. Você que está aí, do outro lado do rádio, você que está no Facebook, na internet, no app, você está me ouvindo e não poderá dizer a Deus: eu não ouvi nada, ninguém me avisou, ninguém me falou. Deus é por você, querido ouvinte. Então quem está do seu lado, e eu queria dizer para você: pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. Cristo é por você desde o eterno. Desde sempre. Desde a fundação do mundo, Cristo é. Não há passado, presente ou futuro de Cristo. Ele é. Desde o início e sempre será. Porque Ele é. Simplesmente Ele é por nós. E quem será contra nós? Diz as Escrituras. E foi esse homem, o apóstolo Paulo, ele entendeu que nada, aquilo que o homem fez de mal a ele, ou aquilo que o homem deixou de fazer por ele, poderia separá-lo do amor que ele conheceu no caminho de Damasco. Que maravilha, que mensagem maravilhosa da parte de Deus, através e à luz das Escrituras. É isso que Cristo nos conclama no dia de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa aqueles que estão contra, com mensagens contrárias, não importa, vamos adiante, Deus é por nós. Os contrários estão dizendo: vai dar errado, não faça isso, isso é um sonho morto. Não, Deus é por nós. Quem será contra nós? E aí esse homem segue escrevendo as cartas que ele deixou através das Escrituras. E a bandeira dele era: Deus é por mim, quem será contra mim? Nas 3 viagens missionárias que esse homem fez, nos naufrágios, no momento em que foi apedrejado, nos flagelos, momento em que foi chicoteado várias vezes, Deus é por mim, quem será contra mim? E talvez você, como eu disse, sorria para as pessoas, mas está sangrando por dentro. Deus é por você, querido ouvinte. Deus é por você. Essa é a mensagem transformadora de Cristo. Outro dia, quinta-feira retrasada, pregando, eu disse o seguinte: que dificuldade há de aceitar o simples. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o eixo da Bíblia. O amor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Basta você fazer decisão por Ele. E para aqui finalizarmos a terceira lição que nós tiramos, vamos terminar o versículo: quem será contra nós? Olha o que nós tiramos daqui, a primeira lição: que coisas, que situações da vida podem nos separar do amor de Deus? Quem está do seu lado? Cristo Jesus está do seu lado. Quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode ser. E aqui ele diz o seguinte, né? Quem será contra nós? De novo, pessoas, situações, doenças, falta de dinheiro, excesso de dinheiro. O que pode nos separar? E aí nós vamos ler do versículo 35 ao 37. As maravilhas que esse homem disse
em relação ou com relação a coisas que muito improvavelmente podem nos separar de Deus. Elas não podem. Olha só. Quem nos separará? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não importa que nos rejeitem, não importa, somos um povo inteligente. Muitos dizem que aquele que segue a Cristo, ou as Escrituras, ou que se converte é porque tem um pequeno intelecto. Muito pelo contrário. O berço da reforma protestante nasceu na Alemanha, potência, maior potência da Europa nos dias de hoje, e o país mais poderoso do mundo, Estados Unidos, tem o seu berço no cristianismo. Será que a Alemanha e os Estados Unidos não são países providos de alto intelecto? Fica a pergunta para você. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O pastor Walter Kronenberg dizia: vencendo continuamente está Jesus. Não se esqueça disso. Para concluir, o homem que fez essa declaração de triunfo, título da nossa mensagem, também entendeu que sua visão deveria ser ampliada, a visão pequena, terrena, pontual e temporal, inclusive, para uma visão celestial e eterna, com Cristo e em Cristo, para a glória de Deus. Amém, querido ouvinte? Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, porque ao meu falou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo continuamente está o Senhor Jesus Cristo, e nós somos vencedores se nele estivermos. Essa é a mensagem do dia de hoje, e eu quero apenas fazer um parênteses final aqui. A partir das 17 horas, mais ou menos até as 23 horas, nós vemos homens, mulheres, idosos, idosas, crianças, saindo de suas casas, movidas por um motivo, com uma única motivação: ir até o templo adorar a Deus. Quem faz isso é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossa vida. Olha aqui quem está aqui, ó, Felipe. Já já nós vamos embora. Fala oi pro pessoal que está te vendo lá, ó. Amém? Vamos orar para terminarmos o programa. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, e que o Senhor esteja, Deus, nesse domingo falando aos corações, ó Deus, e que essa passagem, essa mensagem tenha falado ao coração do nosso querido ouvinte, Pai. Senhor, recebe tal como ele é. Ele até ri, ele até sorri na frente das pessoas, para as pessoas, mas por dentro está chorando, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Deus, com os teus braços de amor, para que ele entenda: se Deus é por ele, quem será contra ele? Amém? Querido ouvinte, Deus te abençoe. Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Eu incansavelmente direi isso. Deus abençoe a sua casa. Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando. O doutor Enéas Tonini dizia isso: Deus continue te abençoando. Eu, há um tempo atrás, entendi o significado dessa frase, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Venha para Cristo, você não vai se arrepender.
não vai se arrepender. Cristo não nos trai. Cristo não nos decepciona. O homem até pode fazer isso, mas não importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus te abençoe. E olha, esteja na PIB hoje, Rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Amém? Deus te abençoe. Eu quero estar lá para te receber, em nome do Senhor Jesus. Vocês no Facebook, vai o meu abraço. Deus te abençoe. Obrigado por estar prestigiando o Esperança Bíblica. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo domingo, em nome de Jesus.